Em novembro de 2022, o senhor pediu exoneração da sua função como pastor da Igreja Aham. Presbiteriana do Brasil após 41 anos de ministério ininterrupto. O que te motivou a esta decisão? Foi algo de cunho pessoal ou o senhor sofreu algum tipo de pressão? Primeiro, eu fui me distanciando gradativamente da alma da igreja presbiteriana. Quando eu saio do púlpito e vou para a favela, vou para o sistema prisional, para os movimentos sociais, para os parentes de vítimas da violência. Quando eu saio da igreja e vou para o mundo real, foi muito chocante, sabe? Eu me lembro perfeitamente, eu na favela Mandela, e aquela miséria me fazendo uma pergunta direta, frontal, dura. O que teu calvinismo tem a dizer sobre isso aqui? E até então, aquele mundo não fazia parte das minhas preocupações éticas. E aí, quando eu trago para dentro da igreja o discurso da missão integral, da salvação política, sabe? Quer dizer, do amor, da dimensão política do amor, ao me deparar com a indiferença, eu me senti bastante distante Dos seus pares? Sim, bem distante. As pessoas olhavam para mim com um olhar assim de como se fosse assim de compaixão, sabe? Quer dizer, condescendência. Coitado desse homem. A igreja perdeu um evangelista, perdeu um teólogo, virou militante, e é questão de tempo dele se candidatar. Essa é o que eu via, isso. Inclusive virou comunista, virou petista. Bom, mas aí o que aconteceu? Eu passei a viver na dinâmica do preparação de sermão, pregação, falar em congresso de teologia pelo país, pregava em praticamente todas as denominações e as manifestações do Rio de Paz e o trabalho filantrópico na favela. Aquilo foi me desgastando muito, ficava muito, mas muito exausto. Aí eu cheguei para o conselho da igreja. Bom, claro, aí veio o bolsonarismo. No bolsonarismo, o fosso foi completo. Se tornou assim. Eu estou tentando concatenar as ideias porque, Rodolfo, é um processo longo. É muita informação. Eu estou falando com você, eu tenho que escolher o que eu vou contar, que é um mar de lembrança, de memória. Seria muito mais fácil se eu tivesse todo o tempo no mundo para aqui escrever um livro, ou uma câmera que o cara dissesse, fala o que está na tua cabeça, que nós vamos ficar aqui 20 horas, o tempo que você quiser gravando. Mas como nós aqui temos um tempo a cumprir e tal, eu estou aqui tentando escolher, sabe, o que eu posso falar, sabe? Então, é o que eu devo falar. Então, a igreja presbiteriana cede 2 pastores para o governo Bolsonaro. André Mendonça, que assume o cargo de ministro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e o Milton Ribeiro, da Educação. Que é o pastor que andou com arma de fogo que a arma no aeroporto. Disparou no aeroporto e tal, e tem aquela história toda de dinheiro do Ministério da Educação, que parece que foi parar no bolso de pastor, para a igreja e tal. O André Mendonça, quando ele assume o cargo, né, o posto de ministro, ele declara que o Bolsonaro, na opinião dele, era um profeta, que Deus havia levantado o Bolsonaro para profetizar para a nação. A igreja presbiteriana muda. E a gente via, no meio, quanto que a igreja pendia para esse lado, né? Para o lado dessa direita conservadora que é incapaz de pensar duplo, não é? De se preocupar com... Direita conservadora ou direita reacionária? Como Não, o senhor definiria? não, porque o senhor definiria de que maneira? O problema é que é do cristianismo você
ser conservador. Tem coisas que precisam ser conservadas. Sabe? Nenhuma sociedade se mantém de pé se não tiver estrutura, se não tiver estribada em valores que são eternos. Valores que não se discute, a dignidade humana, sabe? A liberdade, a livre expressão, por aí vai. Agora, é claro que o modo de vivenciar esses valores ele vai assumindo formas diferentes no decurso, né, dos anos, porque vão surgindo novas demandas morais. E aquilo que podia ser visto como pecado passa a ser visto como uma desnecessária camisa de força, sabe? Ou supressão, sabe? Sem sentido da liberdade humana. Então, não dá para você ser cristão fechando com progressismo, fechando com conservadorismo. O cristão é alguém que empaca e que avança. Ele vive nessa dinâmica. Tem horas que ele, como Jesus, você vê isso muito claro na vida de Jesus. Quando ele fala sobre o casamento, o discurso dele pode ser visto como profundamente conservador. Ele diz, não está escrito em Moisés. Sabe? Como é que se deve? Como é que deve lidar com a sua mulher? Mas quando vão falar com ele sobre lavar mãos antes de comer, sabe? O que ele tem a dizer, olha, simplesmente eu não tratei desse assunto com os meus discípulos. A gente não tem tempo para pensar nisso, sabe? Então, aí o que aconteceu? No meio dessa tensão toda, porque quando eu trouxe para dentro da igreja o discurso da missão integral, do combate à violação dos direitos humanos, sabe? Quando eu comecei a condenar a concentração de riqueza, a necessidade da igreja ser protagonista de uma luta pela diminuição desse fosso entre ricos e pobres. Então, eu comecei a ser visto como de esquerda, como comunista, como petista. Mas quando surge o bolsonarismo, aí a ruptura foi completa. Completa, porque ali a esperança da extrema-direita, ali a esperança assume um outro contorno. A extrema-direita se viu diante de alguém que, segundo ela, poderia mudar a cultura do país, salvar o Brasil do comunismo, trazer os valores da fé cristã para a sociedade. E aí, quando se levanta um de dentro, se você me permite dizer, Rodolfo, quem se levantou foi uma pessoa... Há algo peculiar a mim, assim, diferente de algumas vozes que se levantaram contra essa aliança. Porque a minha crítica foi de dentro. Foi a crítica de um conservador em teologia. Um teólogo calvinista. Sou calvinista, de subscrever a Confissão de Fé de Westminster. Eu creio na inspiração das Sagradas Escrituras, não sou universalista. Nunca fui. Você era um cristão ortodoxo, no sentido de Sim, comungar? Com relação às pautas identitárias, eu tenho pontos de vista considerados conservadores. Então, aliás, eu diria que o tratamento que eu recebi é um tratamento que nunca foi dispensado a um de dentro. Nunca. Você pega aí minhas exposições, Evangelho de João, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Filipenses, Gálatas, Efésios. Escrevi um comentário sobre, se você quer saber o que um pregador pensa, deu a Bíblia para ele comentar, verso por verso. Não tem meme sobre pregação minha nesse país. Ninguém nunca fez um corte para dizer o seguinte, olha aqui o Antônio flertando com o liberalismo